Boa noite a todos, que a graça do nosso Deus esteja com a amada igreja. Queridos, esta semana, o pastor Queiroz disse num dado momento, que ele já é pastor há alguns anos, já prega, claro, há mais tempo do que pastoreia. Ele disse que não acha interessante que um pregador ele perca o frio na barriga para poder entregar a mensagem. Eu acho que eu estou indo num caminho bom, Max. Se ele acha isso interessante, eu estava pensando nisso agora, eu não perdi ainda, e acredito que não vou perder, não. É claro que quando a gente está aqui em cima e depois você esquece do frio, porque você está se concentrando no que foi estudado, mas que realmente é interessante, porque o que ele fala é sobre a responsabilidade que é falar em prol do reino, falar de Cristo, falar daquele que morreu por mim e por você. Então, realmente, eu também não quero perder esse frio, mas sempre fico feliz com o privilégio e a confiança que a igreja tem dado, permitindo que, de vez em quando, eu suba ao púlpito para falar aos irmãos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, vamos ler do verso 22 ao verso 26. Ao verso 26. Estamos nos acostumando com a projeção, né? Aí poucos vão folhear na Bíblia. Aí por isso sempre fica mais rápido. Mas vamos lá. Vamos ficar de pé, por favor, em reverência à palavra do nosso Deus. A minha versão é a revista atualizada. Amém? Vamos ler assim. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo e dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Verso 25. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Então, assim morreu o nosso Senhor. O verso 22, mais uma vez, replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Vamos orar. Senhor Deus eterno, graças te damos por mais uma noite, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, cultuando o teu santo nome. Meu Pai, me instrui, me usa nesse momento para que a sua igreja seja edificada. Em nome do teu filho Jesus eu te peço. Amém. Escolha. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Escolha. Pilatos pediu que a multidão tomasse uma decisão sobre o que faria com o nosso Senhor, Há uns 2 anos atrás, Samela, cadê Samela? Ela estava ali. Procurei ela, dê conta dela aí, GG. Então, estava salinha? Pronto. Há uns 2 anos atrás, eu e Samela, como assim também grande parte dos casais dessa igreja, nós fomos para o Praia Bonita Resort, ali próximo a Natal, há uns 2 anos atrás. Ano passado nós fomos novamente, só que não aconteceu o que aconteceu há 2 anos atrás. Estávamos indo nesse caminho, né, ligamos o GPS e
ia nos acompanhando segundo e Érica, também Moésio e Rivânia, não lembro se ia mais algum carro, olha ela aí. Então, chegou um dado momento, já próximo já ao nosso destino final, e surgiu uma bifurcação. Eu coloquei o meu GPS, Sandra colocou o dela também, 2 GPS diferentes, e a gente ia analisando que aqui ia colar um em doida, né, e a gente tem um outro de segurança. Só que nesse contexto, um mandava pegar a esquerda, o outro mandava seguir de frente, quase pegando a direita. E aí, qual seguir? Ficou aquela dúvida. Segundo, Érica também não sabia onde era, Moésio e Rivânia também não sabia, então, e eu estava na frente, vamos para o da esquerda. O da esquerda parecia ser um pouco melhor, inicialmente. Foi horrível. Alguns pegaram esse caminho também. Acho que, eu não sei, talvez uns 7, 8 quilômetros de barro, de estrada carroçal ruim, que para mim mais pareceu 80 quilômetros do que 8. Segundo e Moés, com seus carros mais novos, não deviam estar tão preocupados, mas eu com o meu carrinho mais velho, parecia que era em mim, que estava estourando os enforca-gato tudo, que estava segurando o carro. Foi horrível, foi uma situação vexatória, né? Mas chegamos. Nós sabíamos naquele determinado momento que esses dois caminhos eles resultariam no destino correto, mas nós queríamos o melhor e fizemos uma escolha que terminou sendo a escolha errada, o pior caminho. É algo bobo, né? Até sem importância, mas era uma escolha que precisava ser feita. Acho que os irmãos concordam isso comigo. A verdade, meus irmãos, é que nossa vida ela é feita de escolhas. A nossa vida ela é repleta de escolhas. Todos os dias nós nos deparamos com uma série de decisões a serem tomadas. Algumas simples, como o caminho que tomar, né? O caminho para chegar a um determinado destino. Outras um pouquinho mais sérias, como qual curso eu vou fazer. Hoje está acontecendo o Enem, talvez já tenha terminado, provavelmente. Com quem vou namorar, com quem vou casar. E algumas decisões ou escolhas, elas são tão sérias que elas têm consequências eternas. Mas a vida é feita de escolhas. Diariamente, nós nos deparamos com bifurcações, onde nós podemos pegar para a esquerda, podemos pegar à direita. Então, meus amados irmãos, é sobre escolha que eu quero falar, é sobre decisões que eu quero falar com vocês. Mas antes, eu gostaria de pontuar aos irmãos algumas verdades sobre escolhas. Algumas verdades. E a primeira verdade é que fazer escolha não é uma escolha. Você não escolhe se você vai fazer uma decisão ou não fazer. Isso não é uma escolha. Não existe neutralidade na vida. Até quando nós decidimos não decidir, nós estamos escolhendo alguma coisa. Mesmo quando nós decidimos pela inércia, escolhendo permanecer em algo, ou decidimos outorgar essa decisão a terceiros, isso já é uma escolha que nós fizemos. A vida diariamente nos direciona a bifurcações onde precisamos decidir para que lado vamos seguir. Tentar ignorar essa necessidade de tomar decisões não nos torna isentos, só nos torna passivos. Não decidir não nos torna isentos desta responsabilidade, só nos torna passivos. Então, independente de você gostar ou não, escolhas têm que ser feitas diariamente, decisões têm que ser tomadas. Há umas 2 semanas atrás eu não vim ao culto, aqui na Betel, eu estava no EJC, no Encontro de Jovens com Cristo, e não deu tempo de chegar, mas Letícia, que estava com a Edileuza, veio para o culto. Nós saímos de lá e íamos lanchar, não tínhamos jantado, íamos comer uma pizza, fazer alguma coisa, vamos passar lá para pegar a Letícia, e passamos aqui. Quando chegamos aqui, ela disse que não queria ir, queria ficar porque queria ir para o culto, né, da salinha lá em cima. Aí eu disse, mas vamos. Não quis ir, deixamos, falamos com a Edileuza, deixamos. Quando a gente chegou lá, a Edileuza mandou uma mensagem dizendo que ela estava se acabando de chorar. Aí lá vai, meu irmão ia também, meu irmão passou aqui e pegou ela. E ela dizendo lá, eu não gosto de decidir, eu não gosto de escolher. Mas ela vai aprender, ela é criança ainda, ela vai aprender que decisões têm que ser feitas. Mesmo não decidindo, mesmo deixando que terceiros decidam por você,
não deixa de ser uma decisão. Não deixa de ser uma decisão. Quando nós vamos sair, Sandra fica morta de feliz quando eu digo, diga para onde você quer ir. Aí ela diz, você sabe que eu não gosto. Mas uma decisão tem que ser feita. Uma segunda verdade sobre escolhas é que todas as escolhas nos trarão consequências. Todas. Cada decisão abre uma porta e fecha a outra. Mesmo aquelas mais simples, né, nos trarão consequências. Elas podem alterar, mesmo aquelas decisões mais simples, podem alterar o rumo de nossa vida. Mesmo decisões que parecem inicialmente simples. Um dia eu decidi pegar uma rua um pouco mais esquisita, um pouco mais escura, GG. O resultado disso foi um assalto, tomaram uma moto minha. E graças a Deus que foi só isso. Era uma decisão simples, era só um caminho a tomar. Não foi a melhor decisão. Então, mesmo as decisões mais simples nos trarão consequências, às vezes uma consequência um pouquinho mais pesada. E nem sempre essas consequências a gente pode chegar a dizer que é um castigo. Eu digo isso porque às vezes a gente não gosta de dizer isso. Hoje eu disse, na hora do almoço, pedimos um churrasco, chegou o churrasco, Sandra, ela não gosta de carne bem passada, ela gosta de carne queimada. E eu gosto de carne ao ponto. Então, quando eu fui pegar a carne, ela disse, essa daí não, essa daí é minha, que essa aí está melhor passada. Comi a carne que sobrou para mim, né? E quando ela cortou a dela não estava como ela gostaria. Aí eu disse, é castigo. Mas, na realidade, nem sempre é castigo. Muitas vezes é só a consequência de uma escolha feita. Uma consequência natural de uma decisão tomada. Ela escolheu, não deu certo. Também não deu certo para mim, porque eu vi aquela ruma de carne sobrando lá. Isso é um prejuízo danado para o bolso. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, que é tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A vida funciona desta forma. Tudo que semeamos, tudo que plantamos, colhemos. Algum tempo atrás, trabalhamos uma mensagem neste sentido. Então, a primeira verdade é que fazer escolha não é uma escolha, você terá que fazer escolha, terá que tomar decisões. A segunda verdade é que todas as escolhas nos trarão consequências. E uma terceira verdade é que nem todas as decisões têm o mesmo peso. Algumas trarão consequências mínimas, boas, ruins, e algumas trarão consequências pesadas, né? Foi mais ou menos o que foi dito anteriormente. Algumas decisões, elas impactam o nosso dia. Algumas decisões, elas impactam o nosso dia. Outras decisões podem impactar a nossa vida inteira. E outras decisões, como já falei inicialmente, podem impactar a nossa eternidade, o destino de nossa alma. Agora, meus amados, dentro desta percepção de que escolhas precisam ser tomadas e que elas têm consequências e muitas vezes com pesos diferentes, nós precisamos entender que diante de algumas escolhas, prestem bem atenção no que eu vou dizer, diante de algumas escolhas, nós não podemos nos dar ao luxo de errar. Alguns dá certo, dá-se um jeito depois, mas diante de algumas escolhas, você não pode se dar ao luxo de errar. Então, gostaria de trabalhar com vocês 4 escolhas, onde você não pode errar. Você não pode vacilar. Não pode dizer tanto faz. Porque são escolhas sérias. E a primeira dela é escolha a justiça. Salmo 11, o verso 17. Escolha a justiça. No Salmo 11, vai dizer, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Não apareceu aqui não, né? Salmo 11, verso 7, porque o Senhor é justo, está aí, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. A Bíblia nos deixa claro que Deus não apenas é justo, mas Ele ama a justiça. O Salmo 37, verso 28, ele vai reforçar ainda mais esta afirmação, quando ele diz, o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos,
mas a descendência dos ímpios será exterminada. Queridos, observem o contraste. Deus ama quem pratica a justiça, Ele guarda, Ele sustenta, Ele cuida dos justos, mas resiste, confronta e julga a descendência dos ímpios. A quem não ama a justiça, a quem não busca a justiça. Por quê? Porque Deus é justiça, Deus é justo e ama a justiça. Isso nos mostra o quanto Ele leva a justiça a sério. E como Ele ama a justiça, Ele não deixará que seus filhos, Ele não deixará que eu, não deixará que vocês sejam isentos da responsabilidade de buscá-la. Não apenas gostar da justiça, mas praticá-la, vivê-la, encarná-la, buscar a justiça. É muito simples, é muito fácil dizer que gosta da justiça, que simpatiza com a justiça, mas se você gostasse mesmo, você buscava. Você procurava praticá-la, mesmo que difícil fosse em alguns momentos. Amados, nós vivemos em uma época, em uma nação marcada por corrupção, pela desonestidade, pelo jeitinho brasileiro. É uma nação onde a mentira é mais valorizada muitas vezes do que a verdade. E não pense que eu estou falando de política, eu estou falando da nação mesmo, do povão. É cada vez mais desonesto, um povo cada vez mais desonesto, mais hipócrita, falso. Até as pessoas bonitas que aparecem no Instagram, quando você vai ver de frente, não é bonita, é feia, é porque é filtro. Até nisso é falso, Pierre. Estou dizendo isso brincando, não tem gente feio não, né? Mas isso é uma verdade. A justiça e a retidão, elas são cada vez mais raros. Mas o povo de Deus, ele é chamado à justiça e à retidão. E muitas passagens corroboram para isso. Deus nos chamando à retidão. Eu vou pedir a agilidade dos queridos da mídia. Eu poderia ter separado aqui, mas não fiz. Eu queria que vocês abrissem, por favor, em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Vai dizer: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ame a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Pratiques a justiça e ames a misericórdia. Isaías 1,17. Em Isaías 1,17. Pronto, vai dizer: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ele está dizendo aqui, ame a justiça e pronto. Não, busque. Não só seja justo, mas procure aplicar a justiça também com os outros, com o seu próximo, com quem tiver a seu alcance. Em Isaías, em Provérbios 21:3 também vai trabalhar isso, não só no Antigo Testamento, no Novo também. Em Mateus 5:6 vai falar sobre justiça. Em Mateus 5:20 o Senhor vai dizer: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. É o Senhor dizendo: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei nos reinos do céu. É interessante pensar nisso, porque como era a justiça dos fariseus? A justiça dos fariseus, ela era externa. Ela era externa, ou seja, eles pareciam justos aos homens, mas não havia mudança interior. Sepulcros caiados, belos por fora, imundos, podres por dentro. Eram baseadas, a justiça dos fariseus, eles eram baseadas em tradições, em regras humanas. Eles eram seletistas, eles cumpriam alguns mandamentos, enquanto negligenciavam outros muito mais importantes. Essa era a justiça dos fariseus. Aí o Senhor vai dizer: se você não exceder em muito a justiça deles, vocês não verão o reino dos céus. Esse tipo de justiça, a justiça farisaica, ela nunca agradou o nosso Deus, porque ser justo não é apenas agir certo quando está sendo observado. Ser justo não é apenas praticar a justiça quando você ganha aplausos. Deus se agrada daquele que age corretamente no secreto. Deus se agrada daquele que escolhe fazer o certo, mesmo que o errado lhe seja mais conveniente. Isso é justiça. Deus se agrada daquele que diz a verdade, mesmo quando a mentira seria mais confortável.
Deus se agrada daquele que trata o próximo com justiça e não com favoritismo. Aquele que honra a Deus em suas decisões ocultas, porque sabe que o Senhor o vê no secreto. Isso é agir com justiça. E não simular uma justiça, como é muito comum a gente ver nos Instagram da vida. Alguém pegando um dinheiro, às vezes até combinando que alguém deixa um dinheiro cair para ele devolver e ele conseguir curtidas a partir desse vídeo. Isso é horrível. No fim, queridos, o maior ganho com a justiça não é lucro, reconhecimento ou vantagem. O maior lucro, ou melhor, o maior ganho com a justiça é agradar ao Deus que ama a justiça e vê a sua face. Esse é o maior ganho. É agradar a Deus que ama a justiça, que é justo e ama a justiça e vê a sua face. Então essa é uma primeira escolha. É uma escolha que você não tem como errar. Não dá para escolher ser injusto, se dizendo servo de Deus. Escolha a justiça. A segunda escolha a ser feita é escolha o amor. 1 João 4, 7. Primeira Epístola de João 4, 7. Nós vamos ler os versículos 7 e 8, depois nós vamos pular e ler o 20 e o 21. 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos lá para o verso 20. No verso 20 vai dizer, se alguém disser, atenção, se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Escolha o amor. Escolha amar. Queridos, o que vou dizer é sempre meio que repetitivo nas igrejas. É sempre meio que repetitivo. Mas acho oportuno repetir. Pois o que o mundo continua fazendo é tentando deturpar a ideia do que é amor. O que o mundo nos tenta passar é que amor é um sentimento, é afeição, é emoção, é algo que simplesmente surge ou não no seu coração. Mas, biblicamente, amor não é algo que você sente, não é aquilo que... É algo que você decide. Amor é decisão. Amor é decisão. Eu decido ou não amar. Amor é mandamento. O amar aqui, ele está no imperativo, uma ordem. Ame, ame. A Bíblia, ela não nos trata como vítimas de nossas emoções. Se assim fosse, na Bíblia eu estaria dizendo assim, se você sentir, ame. E não é assim que está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é ame. Não coloca uma condição, é ame. Aí vai lá dizer lá no Mateus, vai dizer em Mateus 22, 39, ame o seu próximo. Em Mateus 5, 44 vai dizer, ame seus inimigos. Em João 13, 34 vai dizer, ame uns aos outros. Acho que em Pedro vai dizer, amar os domésticos da fé. Em Mateus 22, 37 vai dizer, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame, ame. Cada uma dessas frases aqui é uma ordem, está no imperativo. E se é uma ordem e você escolhe não fazer a desobediência. Simples assim. São ordens. Amem. Não está dizendo, se você gostar, ame. Se alguém lhe fizer o bem, ame. Se alguém for legal com você, ame. Se for um bom vizinho, ame. Se for um bom colega de faculdade, de escola, ame. Não. É ame. Isso fica bem evidente quando manda amar ao inimigo. Que não está dizendo, goste do seu inimigo. Aí a gente vê a diferença do que é amor e o que é gostar. É ame. Ame amar é dedicação. Amar é escolha. Amar é decisão. Então, percebam ainda, meus irmãos, que aqui não há uma brecha também para sermos seletistas. Eu trouxe aqui quatro imposições, 4 imperativos. Amar o próximo, amar os inimigos, amar os irmãos e amar a Deus acima de todas as coisas. São 4 pontos. Eu não posso escolher uma e negligenciar a outra. Fazer como os fariseus fazem com os mandamentos, como eu mencionei há pouco tempo.
Eles cumpriam alguns mandamentos e negligenciavam outros, e o Senhor os condenou por tal prática. Aqui é a mesma coisa. Então, Jétro, o que você está dizendo é que se eu amar a Deus acima de todas as coisas, mas não amar o meu próximo, eu estou em desobediência? Exatamente. Exatamente isso. Nos 4 casos, são ordens. São ordens. Se eu escolho não amar um deixa, eu estou em desobediência. Lembrem o que acabamos de ler aqui em 1 João 4:20. Né? Voltando, quando ele vai dizer, se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão quem vê, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É simples. É simples assim. Talvez complicado, mas muito direto e objetivo. Você poderia me dizer agora, não, tudo bem, já você me convenceu. Eu devo amar a todos, não somente a Deus, mas também o meu próximo, também o meu inimigo. Ótimo. Ótimo. Porque a Bíblia está dizendo isso, não é porque eu estou dizendo, eu só estou replicando. Então, você está convencido, creio eu, que nós temos que amar a todos, não somente um ou outro, não sermos seletistas nisso, ótimo. Mas algo deve ser observado ainda. O padrão de amor é o padrão bíblico. É o amor de Deus. E o amor bíblico, o amor de Deus é um amor prático, não é teórico. É interessante observar isso. João diz, 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, não adianta discurso bonito, frases espirituais, amor sem ação não é amor. Não é amor. Deus nunca disse, eu amo vocês apenas com palavras e não mostrou, e não provou o seu amor. Muito pelo contrário, Ele mostrou todo o seu amor se entregando por mim e por você na cruz do Calvário. Tendo o seu corpo dilacerado, seu sangue derramado para nos justificar, para perdoar os nossos pecados. Ele provou o seu amor. E o que é mais fantástico, Ritinha, por favor, Romanos capítulo 5, verso 8. O que é mais fantástico foi o momento em que ele fez isso, em que ele tomou essa ação. Porque nós poderíamos pensar que primeiro houve uma regeneração e depois ele se entregou por nós, mas lá em Romanos capítulo 5, verso 8, vai dizer o contrário, do 8 ao 10, vai dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E o verso 10, porque se nós, olha aí, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos seu inimigo. Nós somos reconciliados, nós éramos inimigos de Deus e a morte do seu Filho nos reconciliou. Aí, vamos prestar atenção, aí o Senhor provou o seu amor por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. Como posso eu agora não amar a quem me fere, sendo que o Senhor fez isso primeiro por mim? Como posso eu negar perdão, sendo que o Senhor primeiro me perdoou? Como posso eu negar amor, sendo que o Senhor me amou primeiro? Quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou, o seu Filho morreu por nós ainda nessa coisa. Então assim, nós não nos reconciliamos primeiro e depois Ele morreu, não. Foi a sua reconciliação, foi a sua morte, a morte do seu Filho que nos reconciliou. Queridos, quem escolhe amar, ele vence o orgulho. Quem escolhe amar, ele quebra o ciclo da violência. Quem escolhe amar, cura relacionamentos. Quem escolhe amar, ele vira testemunho de Cristo, mesmo sem o uso de palavras, e se torna um instrumento de Deus aqui na terra. O amor faz isso. Porque existe um padrão de amor, e é o padrão de Deus, e é esse que nós devemos seguir. Amar nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas é a escolha certa a fazer. Então escolha a justiça, escolha o amor, e em terceiro, escolha a fidelidade. Escolha ser fiel. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2.
vai dizer o seguinte: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Aqui é necessário explicar um pouquinho o contexto. Na igreja de Corinto havia divisões. Lá já no capítulo 1 de 1 Coríntios a gente vai ver isso. Alguns preferiam Paulo, outros preferiam Apolo, outros Cefas. Cefas é Pedro. Então tinha essa divisão. Mas aí Paulo, ele vai dizer que esses líderes da igreja, eles não são nada mais do que servos de Cristo. E que ele, Apolo, Pedro, eles não são donos, não eram donos da igreja, mas eram despenseiros de Cristo, dispenseiros da obra do Senhor. Agora, qual o significado de dispenseiros? O significado de dispenseiros é um administrador, um gerente, um responsável por aquilo que não é seu. Nos tempos bíblicos seria tipo um mordomo da casa, alguém que foi colocado como encarregado de gerenciar a propriedade ou os negócios do seu senhor. Isso eram os dispenseiros. É alguém que cuidava dos negócios do seu senhor. Isso significa que tudo que Deus nos deu, dons, nosso tempo, ministérios, oportunidades, a nossa vida em si, tudo não é nosso, é dele, e nós somos seus dispenseiros. Os irmãos entendem isso. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que eu só gerencio aquilo que o Senhor me deu. Eu sou dispenseiro da graça de Deus. Então, tendo dito isto, meus irmãos, entendendo que tudo é nosso Deus, e nós somos dispenseiros e administradores, eu quero destacar qual o requisito principal a esta função: é ser fiel, como a gente acabou de ler. Requer que seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2, como acabamos de ler. Paulo nos diz que para sermos dispenseiros de Deus, nós precisamos ser inteligentes, precisamos ser populares, ser talentosos. Não é isso não. Ele diz que a gente precisa ser fiel. E ser fiel é viver e servir de acordo com a vontade do Senhor, que nos confiou a tarefa. Se eu entendo que devo ser fiel em tudo que o Senhor me confiou, eu também entendo que não posso ser fiel em algumas áreas e em outras não. Ser seletista, como os fariseus eram. Eu sou dispenseiro da graça do Senhor e eu tenho que me achar fiel. Ser fiel, como eu acabei de dizer, é ser fiel em todas as áreas que o Senhor me confiou. Só que muitas vezes nós não somos. Alguns dias atrás, perdão, a garganta não está muito legal, para variar. Alguns dias atrás eu estava em casa conversando e teve um contexto que foi necessário, coube o que eu falei lá e vou falar aqui. Eu estava dizendo isso a Lavínia e a Sâmila também. Muitas vezes nós pecamos na forma que nós servimos a Cristo. Vou tentar explicar. Muitas vezes nós agimos como se nós fôssemos voluntários na obra. Vou tentar explicar melhor ainda. Quem gosta de futebol, quem acompanha futebol, sabe que alguns anos atrás, flamenguistas como eu, sofriam. A gente começava o ano já fazendo a contagem, esperando. Esse ano o Flamengo é rebaixado. Era horrível. Não tinha dinheiro. De repente o Flamengo virou uma potência financeira. Está ganhando um bocado de coisa aí. Agora vamos, porque já tem a ver falar sobre futebol? Não, mas o ponto não é futebol não. O ponto é uma mudança de mentalidade. No ano de 2013, é porque eu gosto de futebol. No ano de 2013 entrou um dirigente no Clube Flamengo, que era o clube mais desorganizado e maior devedor do país, se brincar de toda a América Latina, América do Sul, e ele decidiu mudar a mentalidade do clube. Uma das primeiras medidas que ele fez, ele acabou com esse negócio de voluntariado. Eram vários pessoas que eram voluntárias para trabalhar pelo clube. Voluntárias. Ele diz: eu não quero voluntário trabalhando para o Flamengo, porque voluntários eu não posso cobrar.
Eu quero aqui todo mundo pagando, porque pagando eu cobro, e se não der produtividade, eu demito e contrato o outro. O que é que tem a ver, Jetro? Muitas vezes nós estamos aqui para servir a Deus como se fôssemos voluntários. Quando eu sou voluntário, eu vou na hora que eu quero. Quando eu sou voluntário, eu ofereço o tempo que me sobra, que me resta. Quando eu sou voluntário, eu posso fazer de qualquer jeito, porque eu não me sinto como Paulo se sentia, um devedor. Em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer que ele se sente um devedor de gregos, de bárbaros, de todos, e não só do povo de Israel. Ele diz que ele se sente um devedor, porque de graça ele recebeu a graça, de graça o Senhor o salvou, de graça o Senhor o alcançou, e ele não conseguia fazer outra coisa a não ser espalhar essa mensagem de salvação a todos quanto necessitavam. Nós muitas vezes trabalhamos de qualquer jeito, porque na nossa mentalidade eu estou aqui para trabalhar no serviço de Deus, não é para Betel. Você não trabalha para Betel, muito menos para o pastor Moab. Eu não trabalho para o pastor Moab, então como é que eu me queixo? Como é que eu dificulto as coisas? Se é para aquele que eu acredito que salvou, me tirou do lamaçal de pecado, me levando para a sua maravilhosa luz. Aí às vezes eu tenho uma raivinha e não quero mais. Às vezes eu estou cansado e não venho mais para a igreja. Vocês já pararam para pensar que essa é a nossa rotina? Pessoas cheias de potenciais. O que foi isso? Estão tentando... Então assim, são pessoas com um potencial incrível para trabalhar, mas não querem. Mas quando você vê, às vezes, no seu trabalho, no seu emprego, na sua faculdade, são leões. Porque lá eu estou recebendo. Você está recebendo uma coisa que não pode nem ser comparada com o que você recebeu quando Cristo morreu por você. Você recebeu o perdão dos seus pecados. Aqui você recebe um salário, muitas vezes minguado. E às vezes a empresa até atrasa. Mas lá você trabalha bem. E não está errado, não. Muito pelo contrário. Está errado se você negligenciar o seu trabalho. Mas muitas vezes você não consegue fazer com a mesma dedicação que você está lá, fazer aqui na igreja. E a gente vê o resultado disso na EBD. A quantidade de gente que tem. Será que está todo mundo trabalhando no domingo de manhã? Mas aí quando eu vou cantar, eu venho para a igreja. Quando eu não vou cantar, eu não preciso. Quando eu vou pregar ou quando eu vou ensinar, eu venho para a igreja. Quando eu não vou, eu não preciso vir. Quando eu tenho alguma obrigação na igreja, eu me sinto na obrigação de ir. Mas quando eu não tenho, não tem problema. Eu não tenho nenhuma obrigação. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo isso para vocês, é porque eu me vi e me vejo ainda em muitas dessas situações, negligenciando a obra de Deus, agindo com infidelidade diante da obra de Deus, trabalhando para Deus como se fosse um voluntário, e não é para ser dessa forma. Não é para ser dessa forma. Veja quem Paulo se tornou, porque ele trabalhava se vendo como um devedor, que todos nós somos. Todos nós somos devedores de Cristo. Mas aí a gente entrega o tempo que nos sobra, o tempo que nos resta, fazendo um trabalho de qualquer jeito. Não é dessa forma que agimos. Nós devemos servir a Deus fielmente em todas as áreas de nossas vidas. Sejamos fiéis no casamento, mesmo quando a crise vier no casamento. Sejamos fiéis a Deus, mesmo quando as orações parecem não ter resposta. Às vezes não acontece isso, a gente ora, pede a Deus, pede cura, pede um emprego, pede alguma coisa, e a coisa demorando, parece que Deus esqueceu de nós muitas vezes. Pela nossa pequenez a gente pensa muitas vezes isso, mas mesmo nessa situação, permaneça fiel, seja fiel à palavra, mesmo com a cultura tentando lhe obrigar a relativizar ela, permaneça fiel à palavra, ela não muda, seja fiel ao chamado, mesmo quando o cansaço vier, a solidão chegar muitas vezes. Isso é muito comum, os pastores, os líderes, às vezes passam por essa dificuldade. Permanecer fiel àquele que lhe chamou para trabalhar. Então, queridos, vocês já pararam para pensar que a fidelidade ela é um atributo que ela se evidencia muito mais em crises, em momentos difíceis? Porque ser fiel na bonança é muito fácil. Ser fiel quando tudo está bem é muito bom, é muito tranquilo.
A fidelidade, ela se evidencia, ela se destaca em meio à tempestade. É aí quando ela aparece, é quando a situação financeira está complicada e o diabo lhe tenta com algo que não é seu. É quando de repente o seu casamento não está mil maravilhas e de repente o diabo manda uma seta do inimigo tentando destruir o seu casamento, você se sustenta. É aí onde a fidelidade é destacada, em meio à tempestade, em meio à crise. Ser fiel na bonança, isso é muito tranquilo e é muito fácil. Então, meus irmãos, Deus é fiel e nos chama a ser fiel como fiel Ele é. Ser fiel significa ser constante, estável, ser confiável. Ser confiável. Em um mundo onde tudo é volátil, é raso, é descartável, a fidelidade é uma escolha diária. Ninguém se torna fiel por acidente. A fidelidade, ela nasce nas pequenas coisas, nas pequenas decisões. É quando a gente mantém a palavra, mesmo quando se tem um preço a pagar por ela. É honrar os compromissos, mesmo quando ninguém cobra. É trabalhar com excelência, mesmo quando o chefe não está olhando. Tudo isso é se manter fiel. Fidelidade, constância, estabilidade, ser alguém confiável. São pequenos atos de fidelidade, simples, discretos, muitas vezes invisíveis aos homens, mas que aos olhos de Deus têm um grande valor. Manter-se fiel a Ele. Escolha a fidelidade. O quarto e último ponto, escolha a Deus. Escolha a Deus. Entre todas as escolhas da nossa vida, entre escolher sobre a profissão, cursos, relacionamento e questões morais, nenhuma escolha é tão decisiva quanto escolher por Deus. Nenhuma escolha é tão decisiva quanto essa escolha. Pois é a única escolha verdadeiramente eterna. É a única escolha verdadeiramente eterna. A única que muda o destino da nossa alma. Escolher a Deus não é escolher uma religião. Escolher a Deus é escolher um rei. Escolher a Deus é escolher um Senhor. Escolher a Deus é escolher o caminho. Escolher a Deus é escolher uma nova vida. Isso é escolher a Deus. Lembram da passagem que eu li logo no início, e não falei nada sobre ela? Lá em Mateus 27, do 22 ao 26, lembrando o que acontece. Pilatos, vocês lembram da história, ele não confia muito que Jesus Cristo está errado. Ele não vê pecado em Cristo. Mas ele não quer desagradar o povo, ele não quer desagradar a multidão. Então, ele tenta se eximir de sua responsabilidade, que é libertar um homem justo, e dar essa escolha à multidão. Quem vocês preferem, que eu solte Jesus ou a Barrabás? E a multidão escolhe Barrabás. Inclusive com uma frase impactante, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mas o que eu quero chamar a atenção, como chamei inicialmente, é essa pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? O texto pode parecer que é dado três opções. O texto pode dar essa impressão. Quando ele diz, o que farei de Jesus chamado Cristo, existem duas situações, primeiramente. Primeiro, sim para Jesus e não para Jesus. Ou seja, é aceitar Jesus ou rejeitar Jesus. Pilatos, ele tenta fazer com que surja uma terceira opção, que é o quê? É se isentar de sua responsabilidade. O que é que ele manda fazer? Traga água, vou lavar as mãos, porque o sangue desse inocente, eu não teria nada a ver com ele. O problema é que para Deus não existe neutralidade. Não existe. Não existia lá, há cerca de 2000 anos atrás, não existe hoje neutralidade no que diz respeito a dizer sim ou não para Jesus. É a Bíblia que nos afirma isso. Em Mateus 12:30 vai dizer, quem não é por mim, é contra mim. Em Lucas 11:23 vai dizer, quem comigo não ajunta, espalha. Eu posso ficar em cima do muro com palavras tão claras como essa? Não existe neutralidade. Ou você quer a Cristo, ou você não quer. A neutralidade, ela pode parecer confortável aos olhos do mundo, mas ela, no fim das contas, ela é fatal. Ela é fatal.
Meus amados irmãos, escolher a Cristo é urgente, é inadiável, é inevitável. Repito, inevitável. Os irmãos do louvor podem subir, por favor. Repetindo, escolher a Cristo, fiquem bem atentos a isso, é inadiável, inevitável e urgente. Em algum momento da vida, todo ser humano será confrontado com essa pergunta que Pilatos fez. O que farei então com Jesus chamado Cristo? Você pode empurrar com a barriga por enquanto, mas em algum momento da sua história, você será confrontado com essa pergunta que você não poderá se esquivar mais. Eu escolho Jesus. O que farei com Jesus chamado Cristo? Eu escolho Jesus. E vocês, aceitam ou rejeitam a Jesus? Essa é uma pergunta que sempre será feita, até que o Senhor volte. Queridos, a vida é feita de escolhas. Isso é o que eu venho dizendo desde o início, é o que eu venho falando desde o início. Todos os dias somos obrigados a decidir sobre uma série de coisas, mas em algumas delas não podemos nos dar ao luxo de errar, como eu falei. Então você escolha a justiça, pois Ele é justo e ama a justiça. Escolha o amor, pois Deus é amor e provou seu amor por nós, morrendo por nós quando ainda éramos pecadores, inimigos seus. Escolha a fidelidade, pois Ele é fiel e nos chama a viver em fidelidade. E finalmente, escolha a Deus. O que você fará com Jesus, chamado Cristo? Esta resposta define tudo, nesta vida e na eternidade. Espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido a importância desta pergunta. Você não pode se eximir da responsabilidade de decidir se você aceita Jesus ou não. A Bíblia nos deixa claro que o homem, ele não pode fazer nada quanto a você crer ou não. A Bíblia nos diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que eu posso fazer só por você é apenas perguntar e lhe dar uma oportunidade. Se você creu nessa mensagem, se você entendeu que hoje você precisa tomar uma decisão diante de Cristo, e que essa decisão é aceitá-lo, faça um sinal com a sua mão. Você pode não decidir agora, você pode não responder agora, mas em algum momento da sua história, essa pergunta terá que ser respondida. Aconselho dizer sim para Jesus. Aconselho não tentar se eximir como Pilatos fez, pois neutralidade para o Senhor não existe. Se você não decide, se você não diz sim para Jesus, você está dizendo não. Lavar as mãos não adiantou nada para Pilatos há 2000 anos atrás, não vai adiantar nada para você hoje. Decida por Cristo, aceite a Ele, busque a justiça, busque o amor, busque a fidelidade e sirva a Deus como Ele assim o quer.